Mais um Papo Rec, dessa vez vamos falar de um tema bem polêmico. Pesquisa eleitoral aqui com Ricieri Garbellini, coordenador do IRG Pesquisa. Ricieri, bem-vindo. Bom dia, obrigado, Maurício, pela oportunidade de falar desse assunto tão legal, né? Para eu legal, né? E para os demais as pessoas ficam com aquela dúvida. E aí, pesquisa eleitoral, acerta, não acerta? Acho que é isso que a gente vai trabalhar hoje. A gente vai trabalhar um pouco disso, a gente vai trabalhar... Você acha que pesquisa influencia resultado? Tá. Essa é uma pergunta seríssima que a gente tem. E daí, como tem funcionado nesse mundo da política as pesquisas? Né? Porque a gente sabe de pesquisas fraudulentas, pesquisas reais, divulgação de pesquisa, isso tudo, para mim, como político e para a população que está acompanhando, né, isso é muito mais. Um dado que me assustou numa pesquisa tua de junho e julho é que 68% das pessoas em Curitiba, por exemplo, não sabem quem votar para prefeito. E esse número ele vai ficando assim até maio, junho do ano que vem. 50% da cidade não. O envolvimento das pessoas começam a partir de quando entram os horários eleitorais, a partir de 16 de agosto, que aí a gente começa a diminuir esse número. E a gente chega no final, Maurício, independente de cidade, ainda com 18%, 20% das pessoas em quem não sabem quem votar. E aí por isso que quando a gente tem o resultado de uma eleição, eles acham assim, os institutos de pesquisas têm que acertar. Se você acompanhar na última eleição aqui no Brasil, a gente teve aptos a votar 156 milhões de brasileiros. E que foram às urnas, foram 123 milhões de brasileiros. E aqueles números de 123 a 156, eles também entram na pesquisa. E aí as pessoas falam, Ricieri, mas as pesquisas erraram na última eleição? Maurício, a gente fez um estudo e a gente viu que os números de votos válidos de que votaram na última eleição, se você bater com os grandes institutos de pesquisa, eles acertaram. Só que o problema é que quando eles fazem os votos, eles fazem em cima dos 156. E ninguém imaginava uma abstenção daquele tamanho. Então é bem legal de falar. E eu acho que um tema também, não sei se está na tua pauta ou não, é o blackout, que as pessoas querem votar, querem deixar 7 dias, 10 dias antes do domingo da eleição, sem ter pesquisa. Eu acho que vai ser vários assuntos bem interessantes nesse assunto de pesquisa. Isso é interessante porque, veja, nós temos o que as pessoas falam de voto útil. Isso. É o cara que não gosta de perder o voto. Ele quer votar em quem vai ganhar. Né? Então, se nós temos aí 20% que não sabem quem vão votar no final, hoje 70% quase, as pessoas que não se interessam por campanha, você acha que essa divulgação, essas pesquisas, elas podem criar esse sentimento de fulano vai ganhar e o povo já meio que embarca? Há dados em que a gente tem, e eu acho que isso é interessante a gente fazer isso em Curitiba ano que vem, isso é dados nacionais em que a gente lê e de outros institutos que fazem essa pergunta. E eu acho que isso é importante a gente ter para Curitiba, até para a gente, por um programa futuro de outros anos, a gente destacar. 9% ainda pode-se dizer que são influenciados. Então olha que número, são 9%. Isso que você perguntou, tem realidade? Tem. E 9% para um lado ou 9% para um outro faz a diferença. Então, as pesquisas, elas ajudam nessa motivação do voto útil em 9%. Eu espero ver a pesquisa para poder votar. 9% das pessoas respondem isso, que eu acho que é um número muito expressivo. Pois é uma falta de interesse em política. Exatamente, para deixar para decidir no número de um resultado de uma pesquisa faltando 24, 48 horas, eu acho que é falta de interesse, Maurício. Mas agora, como que você prende esse interesse? Se você analisar na pesquisa nacional, a gente chegava com pouco interesse ou nenhum interesse, em torno de 30% a 40% dos institutos nacionais que divulgavam, é só você pesquisar, e você vai ver que, olha quanto, né? Você tinha 60%, 65% das pessoas que estavam ali, e 35% que está igual você falou agora. E esses 35% aí, vendo pesquisa, é onde se cria esses fenômenos de final, né? E a briga do TSE com os institutos de pesquisa? Né? Porque criou-se... Nós tivemos aí 4 anos onde toda e qualquer instituição foi desacreditada. Né? Desde o tribunal, dos tribunais, aos políticos, à televisão, às pesquisas. Quer dizer, existem certos grupos de política que querem que você acredite só no que eles dizem. Mas as pesquisas erraram, acertaram. E como você vê esse trabalho, né, de destruição de imagem, inclusive dos institutos de pesquisa? Porque a imagem dos políticos no Brasil está destruída.
Tá. A imagem dos tribunais do Brasil está destruída. Ministério Público destruído. Quer dizer, há um desmonte institucional, né, de propósito. E também esse desmonte dos institutos de pesquisa. Graças ao Ibope lá atrás, com algumas patinadas que ele deu por aí. Aham. Como vocês trabalham com isso na hora de fazer uma pesquisa hoje? Sabendo dessa ideia, você tem que trabalhar com a ideia da credibilidade. Então, não querendo defender, mas defendendo os maiores institutos nacionais na última eleição, eu até preparei uma tabelinha aqui, e a gente tinha apto a votar, só para você entender, de baixa escolaridade, apto a votar, 41%. E foram votar na urna 37%. Você já tem aqui um desconto de 4% para uma eleição nacional que é muito grande. Você tinha uma média escolaridade que estava apto, que tem lá o registro no cartório eleitoral, de 43%. Foram votar 45%. E a alta escolaridade, você tinha apto a votar 16% e foram votar 18%. E aí, quando você faz a ideia da conta do voto válido, eu sou contra o voto válido, Requião. Eu não gosto que a televisão coloque o voto válido, que é aí que quebra os nossos institutos de pesquisa. Quando o Jornal Nacional, a TV RIC ou qualquer jornal coloca os votos válidos amanhã, vai ser entre tanto. Não existe voto válido. Por quê? Porque a gente tem as pessoas aptas a votar e os que vão votar realmente. E aí aquilo foge daquela margem, e aí a pergunta que você me abriu agora. A descredibilidade dos institutos de pesquisas tem crescido. Tem crescido porque quando a informação é jogada na televisão, esse voto válido e não válido ainda é muito forte. Eu sou contra, e a gente tem falado em grandes institutos de pesquisas nacionais do quê? Das pessoas não divulgarem a palavra voto válido, porque ele vai cair nisso que você falou e vai dar esse descrédito o tempo todo. Mas isso é culpa do sistema, porque o tribunal decidiu que o segundo turno é X% dos votos válidos. Exatamente, e eles mesmos colocam a pressão e os institutos e as pessoas colocam os votos válidos, entendeu? Só para concluir, jovens nós tínhamos 34 aptos, votaram 34, e nós tínhamos aptos velhos, ou que eu chamo de idosos, assim por diante, 21, e votaram 17. Olha só o tamanho. E aí, quando você jogava o voto válido no sábado antes da eleição, você tem essa diferença aqui, ó. E é que nem os adultos. 45 estavam aptos, votaram 49. Então, essa diferença de 4 que vai dar o que a gente chama de erro. E daí os votos válidos ajudam nessa empolgação toda. Pois é, mas é isso, né? Porque no Brasil o que vale na hora da eleição, para o segundo turno, para estar eleito, para não ter eleição, os votos válidos. Não o tamanho das pessoas que poderiam votar. E exatamente. A pesquisa trabalha com quem poderia votar. Essa é a diferença. Com quem está apto, exatamente. Tá apto. E aí você tem uma abstenção gigante. Você viu que na última eleição teve cidades em que teve um número maior, não sei se foi Rio de Janeiro ou não, teve um número maior de gente que votou, abstenção de gente que não votou maior dos que votaram. E aí você fica, né, refém, né, desse dado, e a chance de você errar é muito grande. Né? E o TSE está nessa briga com as fake news, com pesquisas fraudulentas. Porque o que são pesquisas fraudulentas? São pesquisas que existem ou pesquisas que não existem, as pessoas criam a pesquisa e jogam. Explica isso pra gente. O que é essa pesquisa fraudulenta que gera uma multa de R$100 mil, R$106 mil para quem faz essa divulgação? A pesquisa, quando ela é correta, você tem toda a receita dela cadastrada no TSE, aberta. O Maurício pode entrar a qualquer momento, o TSE pode entrar a qualquer momento, partidos políticos podem entrar a qualquer momento, requerendo aí o controle de qualidade e algo nesse sentido. Ok, tem essa receita, o TSE exige que isso seja feito 5 dias antes de você publicar, ok. Quando existem as pesquisas fraudulentas, são aquelas ideias assim, eu preciso contrapor uma outra pesquisa ou algo nesse sentido. Aí as pessoas começam a inventar número e criar ideias e redes sociais, o número real é esse, e aí coloca em xeque a população, né? E essas aqui nunca tem fundamento, nunca tem receita, essas fraudulentas. E daí tem a de receita aqui. E é jogando, né? Eu tô perdendo, eu tô ganhando, vamos jogar essa informação, vamos contaminar o mercado, e isso tem acontecido demais, de uma maneira tão fervorosa, em que as pessoas daqui a pouco começam a acreditar naquela ideia fraudulenta. Só que sempre é bom olhar, aquilo foi registrado, aquilo não foi, e é isso que você falou. Quando você tem isso fraudulento, você paga multa, você tem problema de prisão, então você tem que ter o máximo cuidado possível quando você tem com uma receita pronta, né? Você falou da receita. A receita é metodologia. Metodologia. Né? Advogados, durante o período eleitoral, podem questionar as metodologias de pesquisa. Né?
E então, se ela pode ser questionada porque ela é falível, vamos colocar assim, é possível um instituto de má fé escolher áreas ou pessoas para tentar manipular um resultado, favorecer um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para lá? Isso é possível acontecer? Isso é possível se você pegasse os extratos da economia do Brasil ano passado e você entrevistasse um determinado extrato maior, você teria um candidato mais à frente de outro. E quando você tem um extrato diferente e entrevista com menos agressividade ou com menos quantidade, você tinha um outro dado. Então isso que você perguntou pode acontecer? Pode. Posso beneficiar uma pessoa? Posso, desde que eu desrespeite os extratos em que eu coloque para divulgação. Então, o que deixa muito, o que afronta muito nós, institutos de pesquisa, é o TSE. Quem que é o estatístico do TSE? Quem que é o advogado? Quem que é o estatístico? E eles vêm batendo na gente, só que muitas vezes eles não entendem. E a gente tem nas nossas empresas estatísticos, gente que entende, gente que correu atrás, que se profissionalizou. E você pega esses grandes órgãos fiscalizadores e cadê a responsabilidade deles em ter dentro do quórum deles os estatísticos também para vir conversar com a gente? Então isso é um problema sério no Brasil, que é bom deixar claro, Maurício, no teu programa, para que a gente crie novas correntes de pessoas que venham cobrar da gente, mas com a mesma capacidade. Que adianta eu chegar e dizer assim, 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 e a pessoa olhar e falar, não, tá errado. Mas com que fundamento que ela vai dizer que tá errado? Eu acho que isso é um problema sério no Brasil, Maurício, que nas próximas eleições, quem vem cobrar teria que vir com capacidade de conhecimento também, estatística ou dado, alguma coisa assim, para ficar igual, né? 1 a 1, né? Então a gente tem, como as pessoas dizem, né? Toda verdade tem 3 lados. Tem 3 lados. Uhum. Então a gente tem vocês, institutos sérios, né, buscando em cima de uma estatística, de uma conta matemática, como fazer uma pesquisa. Tem os fraudulentos e tem o fiscalizador que não está apto, exatamente, tecnicamente para fazer a fiscalização correta. Seria isso? Seria isso. Se você tivesse fiscalizadores aptos, esses fraudulentos, as pessoas de má fé, o que elas iriam pensar? Opa, peraí, esses caras estão vindo para cima. Como que vai funcionar essa cobrança? Eu acho que daí você começa a ter um parelhamento melhor dentro desse processo, né? A jurisprudência de estado para estado, porque a gente sabe que os tribunais regionais eleitorais, você atende mais um estado que não só o Paraná, infelizmente, às vezes, eles tendem politicamente para um lado, para outro, e a jurisprudência fica bagunçada. Como é que é atender, por exemplo, o Paraná, Santa Catarina e algum outro estado mais para cima? Quando você faz a mesma metodologia de pesquisa e ela é aceita num estado, não é aceita em outro, como é que fica isso para os institutos? Nas eleições municipais de 2020, nas municipais de 2020, os extratos dos institutos de pesquisa, que é gênero, sexo, gênero, que é masculino e feminino, e os extratos de faixa etária e os extratos de escolaridade, aqui no Paraná foi colocado em xeque. Tanto que a gente teve 2 cidades em que não tiveram divulgação, e só tiveram divulgação depois que foi na corte maior do nosso TRE aqui, em que viram que não pode, se no estado que nem Bahia, igual você está perguntando, no Nordeste ou mais para o Sul, esses extratos serem utilizados e ninguém entrarem falando que está errado. E aqui no Paraná nós tivemos isso na eleição municipal. As pessoas chegaram a julgar que escolaridade de tanto a tanto, de tanto a tanto, estava errado. E todos os outros estados brasileiros, exceção do Paraná, estava diferente. E é isso que você perguntou. Então, o que aconteceu? Na nossa última eleição, foi assim, faltando acho que 15 ou 20 dias, que o TRE viu. Não tem como a gente deixar errado os extratos, sendo que vários institutos de todo o Brasil estão usando igual. E aí foi, acho que deu 6, não lembro da quantidade de votos que teve, e aí todas as nossas pesquisas começaram a ser divulgadas. Só que eu te falo, uma pesquisa que eu coletei em Ponta Grossa, no início de setembro, no início de agosto, em meio de agosto, é mesmo dado que você vai ter na metade de setembro, 30 dias depois, totalmente diferente. E aí o que acontece? Naquela oportunidade, de repente, o candidato A estava na frente. E na pesquisa, na metade de setembro, esse candidato A já estava lá em segundo, terceiro. E aí o TRE liberou, porque ele viu que constatou que a fórmula estava certa. Mas aí 30 dias, Maurício, não tem como. É o retrato do momento. Isso e você ficar 30 dias... A pesquisa... Ela é uma foto. É uma foto. O cara que está em último lugar pode acabar em primeiro. Pode acabar em primeiro. E isso acontece muito por quê? Porque você tem uma enxurrada de informação,
30 dias na eleição, os últimos 15, 20 dias, você começa a ficar mais interessado, e aí, de repente, aquele candidato que estava lá atrás começa a ganhar mais interesse e ele começa a virar. E a pesquisa que você fez lá no início de agosto, no meio de agosto, com o início do processo, você acaba tendo diferença. Aí o que as pessoas falam? O Instituto errou. O Instituto errou, mas aí quando que o Instituto recortou a coleta? Ele recortou a coleta lá, início de agosto, meio de agosto, fim de agosto. E aí o resultado da eleição é totalmente diferente. E aí eles falam, o Instituto está errado, o Instituto, mais uma vez, de descredibilidade. Lembre, 30 dias antes da eleição, desumanamente impossível. Sabendo que o eleitor brasileiro ele vem com a movimentação de 15 dias com mais afinco, e você viu um dado interessante, 9% esperam o que vai acontecer sexta e sábado. Né? Que loucura. Então, a gente fala de curvas ascendentes, curvas descendentes. Estatisticamente, você vendo uma curva, é possível projetar em quanto tempo candidatos X e Y levariam para se encontrar? Ou existem candidatos com teto, que a gente não consegue descobrir o teto do fulano? Você consegue, dentro das curvas, fazer análises estatísticas e fazer essa projeção. E você daí, dentro dessas projeções, você tem as rejeições, e aí você consegue fundamentar. Ele pode fazer essa curva dentro de uma projeção? Pode. E daí você vem com outro dado, que é o dado da rejeição, aí você consegue fazer fazer um teto. E isso acontece muito porque quando você faz uma análise de projeção e um candidato vem em ascendência e um em declínio, você consegue prever um certo numeral aqui. Só que daí o que acontece? Você tem um evento que nem o da Carla Zambelli. Aí você foge de todas as curvas. Por quê? Porque você tinha um parâmetro, de repente você tem outro, de repente uma campanha lá, prendem alguém, alguma coisa nesse sentido, e vai por terra toda a conta estatística que você fez. Por quê? A movimentação é muito grande. E aí você acaba tendo esses fenômenos em que você teve uma projeção e teve um teto, que daí elas acabam às vezes não acontecendo. Porque os fatos que vêm ocorrendo a todo momento. Sem fatos, você consegue chegar, Maurício. Sem problema nenhum, você vai ter uma boa previsão. Mas com o sobrenatural fatos, de Almeida. Exatamente. Os políticos dizem que na política tem o sobrenatural de Almeida. São essas coisas que acontecem que pode virar uma eleição em 2, 3 dias. A internet tem fator nisso hoje? Tem fator nisso hoje. Se você verificar, mais de 80 e tantos % tem acesso. Né? Seja lá no WhatsApp, seja lá numa rede, seja alguma coisa nesse sentido. E ele fica com muita informação. Vários grupos, várias ideias, e isso você consegue pulverizar muito rápido. E isso acontece, isso vem ao que você falou. Vem acontecer do jeito que você falou. Veja, no final dos anos 80, onde as pesquisas começaram a bombar no Brasil, com a democracia e tal, nós tínhamos pesquisas de números, né? Quantitativas. Em quem você vai votar, em quem você não vota. E depois de um tempo, quando os marqueteiros começaram a se profissionalizar, as qualitativas entram em cena. Fora de período eleitoral, o IRG é mais procurado para quantitativas ou qualitativas? Hoje a gente tem uma grande procura de pesquisa qualitativa. As pessoas estão muito preocupadas em entender o que a população quer, o que o meu candidato está oferecendo e como que o meu candidato vai oferecer de acordo com o que a população quer. E às vezes você vai fazer uma quanti, você vai só entender quantos querem, quantos não querem, ok. Agora, quando você faz um estudo mais aprofundado, você já começa a entender, olha, a população quer isso, o meu candidato está oferecendo isso. Como ir ao encontro de tudo isso? Então, as qualitativas nas últimas 3, 4 eleições crescem demais. E eu falo para você que na próxima eleição municipal, ela vai crescer muito mais, por quê? Exatamente por isso. Pela quantidade de informação que as pessoas recebem e como eu vou qualificar essa informação para passar para aquela pessoa, né? Esse é um grande desafio. E a quanti dela vem mais com os números, né? O Ricieri tem tanto, o Maurício tem tanto, o Rafael tem tanto, e isso vai tirar aquele parâmetro. Mas o que cada um tem dentro daqueles números é um desafio. Então é um mercado em crescimento, as pesquisas qualitativas. Muitas pessoas se especializando nisso. Isso me leva a uma pergunta que foge da tua área, mas você não acha que isso pode gerar, ou tem gerado, porque na minha opinião tem gerado, candidatos que são bonecos? Ou seja, quem tem dinheiro, porque uma pesquisa qualitativa ela não é uma pesquisa mais barata, cara, é uma pesquisa mais cara. E uma boa pesquisa qualitativa precisa de bons profissionais para conseguir ler aqueles. Porque um mau profissional pode ler errado um grupo e te arrebentar. Mas a gente não começa a criar bonecos? Candidatos que são... Começa a criar produtos, Maurício. Produtos criados por um grupo econômico que escolhem qual é a feição que mais agrada, a narrativa. E ele fala o que ele não acredita.
E por outro lado, a população sabe o que quer? Quando você faz uma qualitativa, assim, você vendo, você, Ricieri, que trabalha com isso, você vendo o dia a dia, você lá conversando com os políticos, conversando nesse meio que você está, aí você faz uma qualitativa. Você acha que a população sabe o que ela quer ou ela vai no que ela acha que ela quer, no que ela foi induzida a querer pela mídia, pelo... Isso faz uma diferença. Isso faz uma diferença. Essa indução. Naquela semana teve 15 reportagens sobre segurança pública. Vai dar segurança pública. Na outra semana nós tivemos reportagens sobre saúde. Vai dar saúde. Vai dar... É influenciável esse resultado mesmo da qualitativa? É influenciado por quê? Porque as pessoas estão estudando demais o produto ideal. Quem é o produto ideal para ser o prefeito da minha cidade? O que as pessoas querem do próximo prefeito? E eu vou fazer de tudo para que o meu cliente seja o mais próximo disso. E isso vem acontecendo. E você começa a determinar quais são as pautas do momento para que o seu candidato fique mais à frente do outro. É o que você falou. Se a pauta do momento é segurança, como que o meu candidato tem que estar mais preparado na segurança do que o meu adversário? E isso acontece demais por quê? Porque quando você tem essas informações, você tem muitos grupos focais, e que, igual você falou, você tem aí diversos investimentos, e você consegue ter essa informação, você consegue criar as narrativas de acordo com o que aquilo a população tem falado. Só que daquilo que você falou, será que a população está vendo que está sendo criado um produto, e será que realmente esse produto é real de acordo com que a narrativa está apresentando? Isso é um desafio a ser estudado, Maurício, porque a gente só vê o lado de eu marqueteiro, eu candidato, eu empresa, e aí a gente não para após a eleição para fazer esses estudos. Realmente aquilo que a população queria, ela alcançou, não alcançou? Não, a gente não tem essa... A gente não tem esses estudos ainda. Eu acho que a nossa academia está começando a entender isso. Parabéns para a nossa academia, para os nossos ouvintes, os nossos alunos, que eles estão percebendo, né? O pós-eleição tem muito para aprender. E antigamente a gente fechava o livro e acabava, né? Dia 3 de outubro, data histórica, a gente acabava. Só que agora não, as pessoas estão abrindo e estudando. Por quê? Isso é fato para as próximas eleições. Se está vendendo um produto, tem que ter o pós-venda, né? Tem que ter o pós-venda, exatamente. E o que a população viu com isso, né? Eu tenho visto que candidatos eleitos, ou seja, governadores, presidentes, principalmente do executivo, eles têm usado essa máquina de pesquisas para se colocar nas redes sociais, né? Essa importância da rede social. E criam-se esses personagens. Você tem visto que esses personagens, assim, após a eleição, né? Sim. Já saiu o marqueteiro, saiu aquela equipe toda. Entraram os secretários agora. Secretários. Os eleitos somem. Eu não sei se você percebeu isso. O governador eleito, ele não tem mais opinião, ele não aparece mais. O presidente eleito, ele não aparece mais. O senador eleito, o prefeito, o vereador, some e entra, a equipe entra. E aquele personagem criado, ele desaparece. Ele tende a reaparecer para você nas pesquisas mais próximo da época eleitoral. Aí você começa a analisar o seguinte, né? Esse candidato daí, ele já passa uma imagem daí diferente do que ele passava na eleição. E aí o teto de rejeição dele vai acompanhar isso ou não? Esse é o principal desafio quando ele entra no mandato e quando ele começa a ser avaliado. Essa avaliação que ele vai ter da imagem dele, ela está acompanhando isso ou não? Esse é um desafio que você falou agora. Por quê? Construiu-se um produto, o produto entrou em prática, o produto começa a trabalhar. E como as pessoas vão começar a avaliar tudo isso? Esse seria o pós-vendas que você está comentando agora. Acontece de realmente a pessoa vender de um jeito e fazer de outro, entregar de outro? Sim. E aí, como que está a preparação dela em relação à rejeição ou à imagem dela? Isso acontece, Maurício. Então você vende um jeito e a execução é outra. Né? Essa é a minha maior birra com a política, é a diferença discurso e prática. Né? Na teoria, a prática é outra. Agora... Nem sempre o teu melhor secretário que vai trabalhar na sua equipe foi aquele que estava na campanha, alguma coisa exatamente. Nesse sentido, né? Agora, voltando para a campanha, nós vamos entrar em época eleitoral. Vamos ter agora as eleições. Qual o número mais definitivo hoje, quando as aglomerações, os conjuntos estão buscando... Qual o número mais importante? A pretensão de voto ou a rejeição? Qual o número que assusta mais o Ricieri buscando lá? O Ricieri contratado pelo partido X. Ricieri, nós estamos aqui com você, nós vamos buscar um candidato. Nós vamos buscar depois o discurso, mas
buscando um candidato, qual é o número mais importante na escolha? A intenção de voto ou a rejeição? A rejeição ainda ela tem um fator decisivo, né? Porque é o tamanho em que meu cliente vai conseguir chegar. E como que eu consigo diminuir essa rejeição para que ele consiga ter mais pretensões. Então essa conta você tem que estar bem claro. Da onde está vindo essa rejeição, como eliminar alguns pontos dessa rejeição para que isso se transforme numa pretensão. Então é uma conta que você tem que fazer muitas vezes ao contrário. O mais importante hoje não é porque votam no fulano, é porque não votam. Porque não votam. Exatamente. É onde que ele chega, né? Qual que é o limite que ele vai chegar. E aí vem toda uma operação de limite. E todo mundo sabe que o limite dele é aquele. Mas e como transpor aquele limite para que aquilo venha ganhar como pretensão? Tem correção? Tem correção. Isso eu vou dizer que tem, porque tem muitos candidatos que têm uma grande rejeição, mas se eles são bem trabalhados e você começa a apontar o porquê daquela rejeição e algo ao contrário, você ainda consegue fazer com que ele ganhe pretensões. É difícil, mas tem correção. Onde a gente está aqui gravando, tem outro podcast que é feito também. E um colega seu teve aqui, o Murilo, e ele falou que algumas cidades do Paraná, por exemplo, falando da nossa terra, serão decididas pelo judiciário. Mais esse fator. Como você vê isso como instituto de pesquisa? Esse fator judiciário. Eles estão escolhendo quem participa de campanhas, eles não... lógico, tem os fichas sujas que não tem. Sim, que mas não tem como chance. você vê o fator judiciário numa campanha? Você vê que a gente tinha a possibilidade de fazer grandes reformas para o processo eleitoral do ano que vem, só que você viu que não tivemos não foi para frente. E isso você já tinha pesquisa pronta numa cidade com um candidato. Ok, esperando chegar a ideia do dia 7, dia 8 de votações, para você ver se você trocava. Então, em várias cidades tinha eu, o Maurício e fulano e o Beltrano. Ok, até o dia 7, dia 8. Dia 9 você já tirou certos nomes que já não vão poder entrar no jogo mais. Isso que o Murilo comentou tem realidade, porque várias pesquisas em que a gente faz entravam certos nomes e a partir dessa data a gente viu que não passou a reforma, não vai entrar. Por quê? Porque ela vai barrar. É isso que você falou. Tem cidades em que o judiciário vai decidir. Por quê? O candidato, mesmo não conseguindo entrar, ele vai fazer de tudo para poder entrar. Vamos pegar o caso do Dallagnol. Se o Dallagnol... Não vejo que o Dallagnol tenha proibição de ser candidato. Ele vai ter a briga dos outros partidos políticos para ele não ser candidato. E aí, se sair uma pesquisa aqui em Curitiba, vem a seguinte pergunta: será que eu coloco esse jogador ou não? Teria que colocar esse jogador. Por quê? E se a justiça dizer assim, olha, ele é candidato, e nós vamos saber isso só quando ele registrar a campanha dele o ano que vem. Ninguém está impedindo dele não ser candidato. E se eu não colocar ele na pesquisa agora, vai chegar lá na frente, ele vai ser. E aí a gente não fez medições nenhuma. E a gente não sabe o que vai acontecer com o voto dele. Então o que o Murilo utilizou é um agravo? É um agravo porque a legislação vai dizer, esse joga, esse não joga, e por isso que eu falo, as pesquisas têm que acompanhar, esse joga, esse não joga. Independente que ele entrou até o dia 7, no dia 9 não, um ou outro cenário você vai ter que simular, para você entender que se ele não for, onde vai ser a mudança. Isso vai ocorrer, Maurício. E essa mudança... Não só no Paraná, não só em Curitiba, em grandes cidades, que ele acho que até comentou, cidades grandes que agora vão ter até segundo turno, mas em cidades pequenas também, né? Tem o grupo A contra o grupo B e a decisão vai ali, no momento final do registro na política, de candidatura. Existe um mito na política que eu questiono muito, que é a tal da transferência de voto. Eu vejo que essa transferência ela é muito pequena. O cara que vota em você não necessariamente vota em mim porque você pediu. Porque você pediu. Né? Então, como você tem visto, né, nesse teu mundo de pesquisa daí, com fatos, porque eu vejo sentindo na pele, vendo, apoiando, buscando, né? Como você vê com fatos, com números, existe transferência de voto ou ela é mínima? Você tem transferência de voto, mas você tem que entender o tamanho dos grupos que vão estar transferindo voto. Então, se eu tenho um grupo lá do pessoal em que gosta do lavajatismo, que você tem uma vertente aqui. Aí você tem um grupo de oposição, aí você tem uma extrema-direita, aí você tem um grupo de um governo. Olha quantos grupos eu estou montando aqui e como que é o tamanho que cada grupo desse tem na hora de transferir. Então vai ter um grupo desses 4 ou 5 aqui que vai ter um poder maior de transferência. E aí nem sempre esse poder maior de transferência vai ocorrer, igual você está comentando agora, pela dificuldade. Então, às vezes a pergunta que nós
nós temos que fazer é quais são os grupos em que a gente tem que vão estar fazendo essa transferência. E aqui no Paraná a gente tem diversas frentes. E a transferência nunca é 100%. Nunca é 100%. Você tem um teto dessa transferência também, que as pesquisas têm perguntas para identificar esse teto. E aí você tem que saber se até naquele teto tudo aquilo vai ser transferido ou não. Porque daí num processo eleitoral isso vai mudar. De repente, quando o outro grupo de apoio trocar uma narrativa, alguma coisa nesse sentido. Então, o que acontece? Quais são esses grupos de apoio? E às vezes a gente vai para uma cidade e lá deve ter o pessoal que gosta do A, do B, do C e do D, chega a ter 4. E às vezes tem até o deputado, Maurício, não esquecer disso. Tem muitos deputados em cidades menores em que ele tem uma influência gigante. E aí o que acontece? Como medir? Tem fórmula? Tem fórmula. E isso você tem o tamanho desse número que vai ser transferido. Só que é aquilo que eu te falo, pós-eleição, aquilo ocorreu ou não? Então é fantástico. E eu já digo de carteirinha, quais são esses grupos? Para a gente medir aonde vai chegar a transferência. Fenômenos brasileiros, né? Não voto nesse número, só voto naquele número. Essa religiosidade política, né? Essa rejeição a partir do A, rejeição a partir do B. Tem um lado que não vota aqui nem a pau, tem um lado que não vota ali nem a pau. Você acha que nessa próxima eleição isso vai estar um pouco mais diluído ou vai vir com a força da última eleição? Vai vir com a força da última eleição e a gente vai ter os A e nós vamos ter o B. Dificilmente vai entrar um C, ou vai entrar um C, né? Não é dificilmente. Vai ocorrer que o C também entre, mas a gente vai ter muito mais na próxima eleição. A gente estava brincando aqui antes de entrar até no nosso programa agora, brincando das eleições tutelares. Isso me está deixando assim com ideia de fazer pesquisa e identificar. Essas eleições, elas já tiveram uma organização fantástica de determinados grupos. E isso, se eles se organizaram desse jeito aqui, eles já vão se organizar para o ano que vem. Então o A e o B, isso que você falou, vai existir demais essa polarização. Eu sou A, eu sou B. Mas você acha que a população entra... Porque eu sei que os grupos estão se organizando. Mas, fazendo pesquisa, a população ainda está nessa ou já cansou desse futebolismo? Não, ela está nessa, e agora o tamanho que ela vai estar nessa a gente já vai começar a descobrir quando começar a definir. Eu sou desse lado, eu sou daquele, qual que é a percepção que eu tenho desse lado, qual a percepção que eu tenho daquele, e a gente já vai começar a identificar. Mas hoje a gente já consegue identificar que vai existir essa polarização. Por parte dos grupos políticos se organizando. Por parte dos grupos políticos se organizando. Esse trabalho interno que as pessoas têm feito agora, né, é muito forte, né? A gente viu que quando o PT estava à frente, o governo federal, que estava lá o Lula com 90% de aprovação e tal, nos estados essa frente se dividiu, porque era briga pelo poder. E eu tenho visto uma impressão de que hoje no Paraná, que teve esse bolsonarismo muito forte, né, essa direita está se dividindo como se dividiu a esquerda lá atrás. Essa divisão... você vê que o povo entende essa divisão ou vira uma bagunça na hora de votar? Vira uma bagunça na hora de votar, porque você não entende quantas divisões foram feitas internas, né, com determinadas pessoas. Então você tem vários apoiadores que foram num determinado grupo e agora esses determinados apoiadores começam a se dividir. E isso vai ocorrer dentro e isso que a gente vai identificar agora na próxima eleição municipal. Qual vai ser o tamanho dessa divisão? Né? Dentro dos grupos. Dentro dos grupos, exato. Vai acontecer. Agora, qual que é o tamanho a gente ainda está começando a identificar. Porque quem vai jogar dentro desse grupo e qual que é o tamanho que ele vai ter. Então, um grupo tinha lá todo mundo aqui. Agora ele se dividiu em 4. Como vai ocorrer essa divisão? Né? E a população às vezes entende que aquilo estava dentro de uma mantenedora e agora eles começaram a se dividir. Né? Você já fez alguma pesquisa, isso é uma curiosidade minha, para saber se a população sabe o que é direita e esquerda? A gente pergunta, diversos tipos de perguntar o que é direita e esquerda, então a gente identifica dentro de uma determinada religião o que ela responde, dentro de um determinado gênero o que ele responde, só que as pessoas às vezes não sabem, né? A direita o que é, a esquerda o que é, e ele vai, não, eu sou da direita, não, eu sou da esquerda. Então perguntas a gente tem, mas essa sua ideia de interpretação do que é, às vezes ali você só tem um número, né? Porque os cientistas políticos, os sociólogos, quando a gente conversa com eles, fica muito claro que as pessoas falam, eu sou de direita, e não tem a menor ideia do que é de direita. Eu sou de esquerda e não tenho a menor ideia o que é de esquerda. Então,
quando você joga isso numa pesquisa, você percebe que as respostas do cara que é de direita ou do cara que é de esquerda, às vezes contradizem com o seu posicionamento. Porque você sempre vai fazendo um questionário, sempre uma pergunta que vai comprovar. Aquela pergunta comprovatória que a gente chama, que você tem que ter no teu instrumento algo assim, para você até comprovar se aquele teu material está certo ou não. E muitas vezes eu falo, não, eu sou de direita. Aí você coloca uma pergunta lá embaixo para você comprovar se realmente aquilo era ou não. E aí você começa a identificar isso que você está falando agora. Sabe que realmente ela é ou não, ou só respondeu porque ela queria responder? Porque eu digo isso. O Paraná não é nem de direita nem de esquerda. O Paraná já votou de um lado, já votou de outro, já votou o Brasil não é direita e esquerda. O Lula já teve 90% de aprovação, depois teve rejeição, depois se elegeu presidente. O Bolsonaro já era ninguém, virou alguém e vem rachando o seu cristal. Quer dizer, eu entendo que as pessoas não sabem. Não. Elas pegam um rótulo, colocam aquele rótulo naquela onda, sem saber exatamente o que é. Então, se a gente faz hoje, na tua opinião, como pesquisador, vamos fazer uma grande pesquisa do Brasil inteiro. Você é de esquerda e de direita. Depois a gente faz a comprovação, a gente vai descobrir que grande parte não sabe do que está falando. Não sabe o que está falando, por quê? Qual que é a pauta que a direita defende? E às vezes muitas das pautas em que a direita defende, você não quer. Mas você fala que você é de direita, mas uma das pautas que está ali você não é. Então, quer dizer, você já não é direita totalmente. Então, você tem que ter uns estudos em que o que a pauta da esquerda fala. E quando você vai identificar dessas pautas, se você falou esquerda, você concorda com todas ou não? É isso que você está falando agora. Então, é só aquele rótulo aqui, mas não entende quais são as pautas que estão dentro. Que muitas vezes as pessoas lerem quais são essas pautas, de repente pode existir aí fuga, sei lá, algo nesse sentido. Isso é bom, Maurício, de estudar porque existem vários diagramas de várias chaves de perguntas em que daí sim você vai saber se a pessoa é de direita ou de esquerda. Nu e crua perguntar se você é de direita ou de esquerda, ok. Mas se você fizer outros enredos de perguntas, é melhor da gente identificar. E aí talvez não dê tanta direita e tanta esquerda, porque algumas pautas dentro dessas perguntas fazem com que as pessoas saiam, né? E tem estudo para isso. Então, estamos chegando perto do final aqui, Gisele. Nossa. Pesquisa é uma ciência exata até que ponto? Até o ponto de você saber entender qual é a metodologia, entender quais são ali as ideias que eu acabei de abrir o nosso programa, de tantas pessoas estarem aptas e tantas fazerem o voto e como as pessoas vendem esse número. Muitas vezes a ideia de você vender esses números faz com que tudo isso caia por terra. Fulano está na frente, ciclano, beltrano e algo nesse sentido. Então o número está ali nu e cru para as pessoas olharem, identificarem como que funciona. Só que daí todas as interpretações e todos os jogos que tem, aí vão dizer que as pesquisas são erradas, que não sei o quê. Mas pra gente que é do ramo de pesquisa eleitoral e confia, e a gente viu na última eleição que grandes institutos brasileiros acertaram e muitas pessoas disseram que estavam errado. Por quê? Porque a gente tem diversas interpretações de como é jogada essa informação ao vento. E aí cai em tudo isso que você falou. Então eu sou contra o blackout. Eu abri o programa, já vai encerrar o programa agora. Eu acho que toda vez que você tem blackout, a gente viu em outros países do mundo, em que quando você tem um blackout de 7 dias, é bom para eu, pesquisador. A minha pesquisa vai valer muito, Maurício, nos últimos 7 dias, porque ela é de consumo interno. Todo mundo vai estar ansioso para querer saber, mas a população ela precisa saber o que está acontecendo. Então, essa vai ser uma pauta, acho que para a eleição de 24, em que eu já quero deixar a minha opinião que esses blackouts não devem existir. A pesquisa tem que ser divulgada e as pessoas têm que entender o que está acontecendo. Então, quando o pessoal fala uma eleição sem nenhuma pesquisa, é ruim para a democracia. Você acha ruim? Exatamente. Obrigado. Não sei se podia acabar assim ou não. Exatamente. Mas é um tema polêmico que dá mais um programa. Né? Tá bom, então, Gisele, obrigado por trazer um pouquinho desse mundo de pesquisa, pessoal, porque é o que a gente falou. São números, mas se cabem interpretações, né? Então, como eu vou divulgar essa minha interpretação? A divulgação é muito mais importante do que o número em si. Exatamente. Como você faz com que aquele número se torne, né? Às vezes você está com 45 e o outro candidato tem, sei lá, 39. Aí teve a margem de erro. Aí o que eles vão divulgar? Os dois candidatos, enquanto tecnicamente empatados. E assim começa. É o jogo da que tá com 45 fala que tá com 49 e assim vai. Foge. É a narrativa, né? De como que eles pregam tudo isso, né? Tá bom, então, Gisele. Obrigado pelo bate-papo. Imagina. Vamos lá. Mais um Papo Rec para vocês. Em breve temos mais um.